Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. Estamos começando mais um programa diário espiritual nessa manhã de segunda-feira, dia 5 de março. Estamos vindo de um final de semana. E como foi o seu final de semana? Foi vivido na graça de Deus? Nós que estamos nesse tempo de quaresma, é um tempo de graça para todos nós, para que possamos assim viver o amor de Deus através dos exercícios espirituais que a quaresma propõe para todos nós. E hoje nós vamos meditar no Santo Evangelho, que nós somos convidados a superar todo tipo de preconceito para enxergar então na missão de Jesus a universalidade. Jesus não veio para salvar um pequeno grupo, mas toda a humanidade. Mas antes de nós conhecermos e meditarmos e refletirmos o Santo Evangelho de hoje, vamos conhecer o breve histórico da vida de São João José da Cruz, eremita. São João José da Cruz, religioso de vida eremítica. O santo de hoje nasceu no século XVII e muito cedo descobriu seu chamado a uma consagração total. Pensou na vida sacerdotal, mas percebeu que muitos buscavam sacerdócio somente para obter honras e dignidades. São José discerniu melhor e descobriu que Deus o queria um religioso. Assim, partiu para a vida eremítica, segundo a ordem de São Pedro de Alcântara. Ele viveu uma vida de oração profunda, se alimentando e dormindo somente o necessário. Recebendo a confiança de seus superiores, foi enviado para Piemonte, em Ávila, para começar um novo mosteiro, e de maneira braçal iniciou a construção. Com sua perseverança, a providência divina e a ajuda do povo, construiu o mosteiro. Recebeu de Deus o dom dos milagres, e muitos o buscavam. São José da Cruz sempre apresentava o Senhor Jesus e levava o povo à oração. São João José da Cruz, rogai por nós. Acabamos de ouvir esse breve relato da vida de São João José e nós vimos que ele sempre, assim, quis consagrar a sua vida a Deus e também se tornou esse eremita. O que é o eremita? É uma pessoa que vai para um lugar mais isolado para viver a plena comunhão com Deus. Foi essa a vocação que ele escolheu para a sua vida. Um homem de muita oração, já que não tinha contato com muitas pessoas, o seu contato era mais direto com Deus. E rezava incansavelmente pela humanidade. E quando conversava com as pessoas, como ele tinha uma boa vida de oração, ele convencia muitas pessoas. Que também nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos viver esse grande contato com Deus, para que ao estar com os nossos irmãos e irmãs, possamos também convencer, poder anunciar poderosamente a palavra de Deus. E, como já disse a palavra de Deus, vamos voltando agora o nosso olhar para o Santo Evangelho de hoje que nós vamos meditar, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, acabamos de proclamar o Evangelho e agora vamos fazer a sua reflexão. E nós somos chamados a responder à graça de Deus através da nossa fé.
nós precisamos purificar o nosso coração para fazer assim a vontade de Deus, purificar a nossa alma para que possamos enxergar Jesus na frente de cada um de nós. Muitas das vezes, quando a gente não consegue enxergar o projeto de Deus, com certeza é porque nós não estamos assim em sintonia com Deus. Temos outras coisas como prioridade na nossa vida, como a gente vai colocando, muitas das vezes, o trabalho, a família, o lazer, e isso vai colocando Deus sempre em último plano, para que nós possamos enxergar a presença de Deus atuante na nossa vida. Precisamos, de fato, ir, então, muitas das vezes, assim, purificando o nosso coração, essa nossa intimidade com Deus. Como nós vimos no Evangelho de hoje, Naamã, ele foi curado, porque realmente ele foi obediente. Ele tinha esse desejo de enxergar as coisas, não só desse mundo, mas também da vida futura. Uma coisa muito importante que aconteceu na vida de Naamã e que precisa acontecer na vida de cada um de nós é ouvir o diretor espiritual. Elias foi esse grande diretor espiritual na vida de Naamã, que pediu para que ele fosse lavar-se 3 vezes, mas em primeiro momento Naamã ele resistiu, ficou com raiva e não queria fazer isso na sua vida. E então ele queria desistir, mas os seus servos, ao ver então a postura de Naamã com o coração fechado, disse a ele: mas se não fosse uma coisa difícil, você não faria? E ele foi lá, se banhou e ficou purificado da sua doença. Naamã, então, ele ouviu o profeta, ouviu também os seus servos. Que também nós possamos ouvir as pessoas que desejam o nosso bem, as pessoas que nos querem aproximar de Deus. Muitas das vezes nós nos sentimos rebeldes em não fazer a vontade de Deus. Mas Deus se utiliza das pessoas para que nós possamos ter um coração mais manso, mais humilde, para viver essa vontade com o Senhor. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, se nós desejamos ser curados das nossas doenças espirituais, precisamos nos aproximar de Deus, para que Ele possa nos purificar. Mas também, muitas das vezes, Deus vai se utilizar de pessoas que convivem conosco para nos aproximar desse Deus que vem ao nosso encontro estendendo a mão e assim mostrar essa universalidade da salvação para todos nós. Você e eu e toda a humanidade somos objetos da salvação de Jesus. Que nos sintamos incluídos nessa realidade para que possamos encontrar a salvação e levar a muitos também a fazer essa experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, vamos, nesse momento do nosso programa, consagrar a nossa vida, os bens, a família, a nossa protetora, a nossa intercessora diante de Jesus, a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Rezemos com muita fé essa oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa,
cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres, às 18h50 na Igreja Matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após, terço com os homens. Após ter rezado com muita fé esta oração, agora chegou o momento tão esperado no nosso programa, que é de fazermos a bênção da água. Com certeza você já deve ter preparado o seu copo com água. Então vamos, nesse momento, fazer essa oração de bênção para que a graça de Deus possa chegar até o seu lar, na sua vida e na sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa Diário Espiritual. Que você possa viver o resto dessa segunda-feira na graça do Senhor, sempre louvando a Deus. Tudo o que acontece na vida, com certeza, é para que nós possamos glorificar a Deus. Seja na alegria, na tristeza, tudo nós somos chamados a louvar o nosso Senhor. Por isso, quero lhe dar essa bênção para que você possa viver na graça do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.